Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a Pro tá passando por aqui para falar com vocês sobre um assunto de língua portuguesa. A gente vai falar sobre o substantivo e as palavras que o acompanham. Bom, mas vamos entender primeiro o que é o substantivo, para depois entender o que são as outras palavras, certo? Bom, substantivos são as palavras que dão nomes a coisas, a pessoas, a lugares, a sentimentos, a seres reais, seres imaginados. Bom, vamos aos exemplos. Alunos, atividades, viagem, professora, Maria, avaliação, caneta, festa, amor, pai, mãe, celular, aula, escola, cabelo, enfim, todas as palavras que dão nomes nós chamamos de substantivos. Os substantivos pertencem a um gênero e o gênero é feminino ou masculino. Bom, só que nem todo substantivo pertence a um sexo feminino ou masculino. Por exemplo, quando eu falo de saudade, saudade é um substantivo feminino. Por quê? Porque quando eu digo que a minha saudade é muito grande, certo? Bom, aí eu usei uma palavrinha aí na frente. Eu usei o a. E o a indicou que o meu substantivo é um substantivo feminino. O a, então, é uma palavrinha que acompanha o substantivo. E essa é uma palavrinha que a gente vai aprender agora também. A gente chama essas palavrinhas de artigos. Nós temos os artigos o, a, os, as, uma, uns, umas. Os artigos são as palavras que acompanham os substantivos e determinam o gênero e o número. Ou seja, os artigos vão determinar se o substantivo ele é feminino ou masculino e se ele está no singular ou no plural. Lembrando que singular é quando está só um. E plural é quando eu tenho mais de um, certo? Bom, vamos lá? Artigos são as palavras que acompanham os substantivos e determinam o gênero e o número. Só que aí eu tenho os artigos definidos e os artigos indefinidos. Por quê? Os artigos definidos são aqueles que de fato definem o substantivo, que são o, a, os, as. Os artigos indefinidos são aqueles que generalizam, certo? Que não definem de fato quem é o substantivo ou qual é, né? Enfim. Então são uma, uns, umas. Bom, essa é a ideia do artigo. É acompanhar o substantivo, determinando o gênero e o número do substantivo. Mas além dos artigos, nós temos outras palavras que acompanham o substantivo, que são os adjetivos e as locuções adjetivas. Bom, por que esses dois aqui estão praticamente juntos? Só que observem, eles estão juntos no mesmo lado, só que com cores diferentes. Talvez vocês não consigam enxergar muito bem as palavrinhas, mas eu vou explicar. Fiquem tranquilos. Bom, eles estão juntos porque os dois têm a mesma função. Eles fazem o mesmo papel junto, né, com o substantivo. Bom,
tanto o adjetivo quanto a locução adjetiva têm a função de caracterizar o substantivo. Ou seja, eles dão uma característica, uma qualidade ou um defeito para o substantivo. Mas, como assim? Bom, uma característica, né? Eu posso dizer que eu sou loira? Então, eu sou loira. É uma característica minha. Loira, né? Eu tenho a pele clara. Eu tenho olhos castanhos. Bom, meus cabelos médios. Então, são características. Eu posso dizer que eu sou muito legal. Então, é uma qualidade ser legal. Ou eu posso dizer que eu sou chata. É um defeito, né? É claro que eu não vou dizer que eu sou chata. Mas tem gente que diz, né? Enfim, não dá nada. Mas, para vocês terem uma noção de que o adjetivo, ele pode ser uma característica, uma qualidade ou um defeito. Bom, mas e a locução adjetiva? É a mesma coisa. Mas como assim? São duas classes de palavras com a mesma função? Que engraçado! Vocês acreditam que mesmo tendo a mesma função, elas têm uma diferença? Verdade. Bom, a diferença é que os adjetivos caracterizam o substantivo com uma palavra. Uma palavra. Bom, e a locução adjetiva, ela caracteriza o substantivo com duas ou mais palavras. Essa é a única diferença entre o adjetivo e a locução adjetiva. A função dos dois é a mesma. Os dois vão caracterizar o substantivo, vão dar uma qualidade, um defeito, mas o principal é a característica, certo? Então, eles têm a mesma função, mas têm uma diferença. Vamos lá? O adjetivo é com uma palavra e a locução adjetiva com duas ou mais palavras. Bom, aí eu tenho alguns exemplos de adjetivos para mostrar para vocês. Bom, eu tenho animada, inteligente, preta, bonita, legais, esforçados, fraterno e lindo. Esses são adjetivos. Agora eu vou falar algumas locuções adjetivas. De plástico, de história, de aniversário, de estudos, de irmãos e de ponta fina. Bom, mas por que eu fiz toda essa montagem aqui para vocês? Bom, agora eu vou mostrar montando as frases para vocês observarem como que cada classe de palavras aqui, né, eles ficam em uma frase. Bom, vamos lá. Então presta atenção aí. Óbvio que aqui os artigos eles estão com letra minúscula, mas nunca se esqueçam. Início de frase, a gente sempre começa com letra maiúscula. Então, né? Eu tô muito preparada. Tô aqui. Vamos lá então. Peguei um artigo, coloquei aqui. Beleza. Vou pegar, ó, peguei um artigo, agora eu vou pegar um substantivo, artigo, substantivo, certo? E eu eu tenho um artigo e tenho um substantivo. Aí, eu vou pegar um
adjetivo. Beleza, peguei. Esqueci de uma coisa, peraí. Bom, só que aqui, claro, tá faltando, né? Eu preciso de uma palavrinha aqui pra concluir a minha frase, né? Eu não falei de uma coisa. As palavras na frase, né, elas precisam concordar. E isso, na língua portuguesa, nós chamamos de concordância nominal. Bom, se as palavras, né, se o substantivo está no plural, o adjetivo deve estar no plural. Se o artigo está no plural, o substantivo tem que estar no plural. Ou seja, eu não posso colocar uma coisa no singular e a outra no plural. As palavras precisam concordar, certo? Então, aqui eu vou usar o verbo é. E bom, aqui eu escrevi assim: o amor é lindo. Bom, não, eu não escrevi que o amor é lindo. Bom, eu escrevi o amor é fraterno. Bom, gente, olha a pessoa apaixonada, apaixonadíssima, né? Então, o amor é fraterno. Quando eu coloquei o amor é fraterno, eu escolhi essa palavra porque eu queria mostrar para vocês que essa palavra fraterno eu posso mudar por de irmãos. O amor de irmãos. O amor fraterno é a mesma coisa que amor de irmãos. Então, eu não uso as duas palavras juntas, né? Mas eu estou colocando aqui as duas juntas para vocês identificarem que essas duas características significam a mesma coisa. De irmãos e fraternos significam o mesmo, tá? Bom, vamos para outro exemplo. Depois que eu falei que o amor é lindo, né? E é mesmo, né, gente? Amor é lindo. Bom. Tá. Vamos lá. Agora, vejam bem. A professora. E aí, olha bem, eu posso colocar a professora de história, certo? Ó, o artigo, professora, o substantivo, de história, locução adjetiva. Eu poderia tirar essa locução adjetiva e colocar aqui um adjetivo. A professora inteligente. Bom, aí, vamos para outro exemplo. A ideia é vocês observarem essas diferenças. Aqui. A viagem de estudos. A viagem de estudos. Eu tenho o artigo, tenho o substantivo e tenho a locução adjetiva. Vamos lembrar, em todo momento eu preciso que vocês se lembrem disso. A gente precisa saber o que cada um deles representa, né? Então, artigos são as palavras que determinam o gênero e o número do substantivo. O substantivo são as palavras que dão nomes a todas as coisas, a todos os seres. Os adjetivos e as locuções adjetivas são as palavras que caracterizam os substantivos. E aí a gente não pode esquecer que
Os adjetivos são as características com uma única palavra e a locução adjetiva com duas ou mais palavras. Quando eu digo duas ou mais, é porque, olha um exemplo que eu vou dar agora, né? Ó, a caneta, ó, preta. A caneta preta. Caneta preta, eu tenho a, que é o artigo, caneta é o substantivo e preta é o artigo, ou melhor, o adjetivo. Bom, aí eu tiro o preta e troco por de ponta fina. Vejam que de ponta fina eu tenho três palavras. Eu tenho de, eu tenho o ponta e tenho fina. Na locução adjetiva, a gente sempre tem uma preposição, que é uma classe de palavras que nós ainda não estudamos. Eu tenho um substantivo e eu posso ter também, que aqui nesse caso, né, eu tenho um adjetivo, certo? Então eu tenho de ponta fina. A caneta de ponta fina. Beleza. Deixa eu ver outro exemplo para passar para vocês. A Maria é bonita. A Maria é bonita. A artigo, Maria substantivo e bonita o adjetivo. Certo. Aqui. A festa de aniversário. A festa de aniversário. A é o meu artigo, festa, o substantivo, de aniversário, a minha locução adjetiva. Eu também poderia dizer que a festa é animada. A festa é animada. Continua. Artigo, substantivo, adjetivo. Bom, um outro exemplo que eu queria dar para vocês é o da avaliação. Avaliação aqui. A avaliação de história. A avaliação de história. Eu poderia dizer que a avaliação é fácil ou é difícil, mas eu disse que a avaliação é de história. Só que vocês podem ter, ou vocês terão, a avaliação de língua portuguesa, né? Olhem bem, de língua portuguesa, aí são 3 palavrinhas. Também é uma locução adjetiva, né? Deixa eu ver aqui algum exemplo que eu não usei. Acho que é isso. Bom, então, eu espero que vocês tenham entendido esses conceitos, esses exemplos. E vocês me desculpam, porque às vezes eu dou umas deslizadas, né? Quando eu falei que o amor é lindo. E não era amor lindo, era amor fraterno, né? Mas o amor não deixa de ser lindo, porque é lindo mesmo. Então, espero que vocês tenham curtido, curtam o vídeo aí e esperem pelo próximo conteúdo. A gente se vê em breve. Beijinho, até mais!